Vitória Regina de Souza tinha apenas 17 anos quando desapareceu em Cajamar, São Paulo. Uma jovem cheia de sonhos e planos para o seu futuro, porém que em uma noite comum acabou se tornando vítima de um caso que está parando o Brasil. Em seus últimos momentos, ela enviou mensagens para uma amiga relatando que estava sendo seguida e que temia pelo que poderia acontecer. E o que de fato aconteceu após essas mensagens? Alguém estava planejando este crime? A Vitória já vinha recebendo ameaças? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou trazer o triste caso Vitória que está parando o Brasil. Então eu vou trazer todos os detalhes que temos até agora, tudo o que está faltando ainda solucionar e todas as notícias aqui na linha do tempo. Mas antes, pessoal, deixa eu dar uma super dica para vocês. Você quer conhecer um streaming onde só tem filme bom para assistir, onde você pode apertar o play sem medo de perder tempo, sem medo de ver filmes que não vão te acrescentar em nada? Então eu te apresento a BP Select. Este é o único streaming do mundo onde só tem filmes selecionados a dedo, para que você não perca tempo vendo filme ruim. Tem também ali dentro todos os conteúdos produzidos pela própria BP Select. Tem diversos documentários, tem também a face oculta, tem a investigação paralela, trazendo muito conteúdo exclusivo de True Crime para vocês. E claro que eu consegui um descontão de 30% para que você garanta o seu acesso. Ou seja, você pode ter acesso à plataforma, a BP Select, por apenas R$ 13,30 por mês. Esse desconto é imperdível, então já clica aqui no link que estará no box de informações e no primeiro comentário fixado e garanta o seu acesso. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Vitória Regina de Souza, de 17 anos, morava no bairro Ponunduva de Cajamar, em São Paulo, e ela desapareceu no dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira comum. Ela morava com a sua mãe e com o seu pai, e claro que após não chegar em casa no horário esperado, já começou aquele desespero de amigos e familiares em não saber onde a Vitória está. A Vitória até então era uma jovem comum, começando sua vida, tendo ali o seu primeiro emprego, construindo a sua carreira, como todos fazemos quando estamos passando da fase da adolescência para a fase adulta. E o que se sabe é que ela tinha um ex-namorado chamado Gustavo Vinícius e atualmente ela estava conhecendo um outro rapaz. Na noite do seu desaparecimento, a Vitória saiu do trabalho às 11 horas da noite e ela trabalhava em um restaurante localizado em um shopping de Cajamar, onde ela operava o caixa ali do estabelecimento. E após sair, ela se dirigiu até um ponto de ônibus perto do shopping. Ela encontrou uma amiga dela lá e essa amiga disse em depoimento para a polícia que a Vitória agiu de forma bastante estranha e ríspida. Para chegar até sua casa, a Vitória teria que pegar também outro ônibus, então ela desceu desse primeiro ônibus quando chegou no ponto e se dirigiu até um outro ponto que ficava do outro lado da rua, em uma rua aparentemente bem escura ali e vazia, uma avenida, e é onde capturaram a última imagem da Vitória com vida. Naquele dia o pai dela não poderia buscá-la no trabalho como ele fazia de costume, então ela teve que pegar esses dois ônibus e depois teria que andar a pé em uma estrada de terra bem erma e escura até a sua casa. Segundo o delegado responsável pelo caso, o trajeto do ponto de ônibus final até a casa dela duraria cerca de 15 minutos a pé e seria em um trecho bastante escuro. O pai da Vitória, conforme eu falei, costumava buscá-la no ponto final do ônibus, porém o carro da família estava quebrado naquela noite. E como já estava tarde, seu pai não poderia buscá-la, ela acabou até mandando mensagem para o seu ex-namorado, para o Gustavo, pedindo uma carona para ele. Porém, ele acabou não respondendo essas mensagens. Em algumas matérias cita que ela também pediu para o seu atual ficante, mas ele também não pôde dar essa carona. Em um primeiro momento, o ficante dela, que não foi identificado até o momento, falou com as autoridades e ele falou que não teria respondido as mensagens dela porque ele estaria dormindo. Porém, depois ele acabou confessando que não estava dormindo, mas estava se relacionando com outra menina e por isso que ele não respondeu as mensagens da Vitória pedindo aquela carona. Essa outra menina também foi chamada na delegacia e ela confirmou tudo que esse menino falou. Então,
Então, o álibi dele foi confirmado. Já em relação ao Gustavo, ao ex-namorado da Vitória, ele tem 26 anos e namorou com ela por 4 meses e é dito que a família dela desaprovava esse relacionamento e ela havia terminado com ele há um mês. O Gustavo não respondeu a mensagem da Vitória pedindo a carona, porém ele respondeu outras mensagens que tinha no seu WhatsApp no mesmo horário, então ele apenas não respondeu a Vitória. Então, com isso, ela acabou indo embora sozinha naquele dia e durante o trajeto ela enviou algumas mensagens de texto e também de voz para uma amiga que ela estava conversando. Ela relatou primeiro que estava no ponto de ônibus e que tinha 2 homens lá e ela disse que estava com medo ali da situação, não estava se sentindo muito confortável. Depois ela falou que esses 2 homens haviam embarcado no mesmo ônibus que ela e que ela estava com bastante medo, porém ela acabou descendo antes deles e depois ela mandou mensagens falando que estava em segurança porque eles tinham ficado no ônibus e ela tinha desembarcado. E nesses prints que eu vou deixar aí na tela para vocês, mostra que esse horário era entre 11h45 e meia-noite, em que ela estava conversando com essa amiga. E uma coisa que me chamou bastante atenção nessas mensagens foi a amiga dela falando o seguinte: você vai ter que contar para o seu pai. Agora, o que a Vitória teria que contar para o pai dela? Será que ela estava sofrendo alguma ameaça e não havia contado para a sua família, apenas para sua amiga? Então esse é um ponto aí que seria necessário ser investigado. E aí depois que ela já tinha descido do ônibus e já estava a caminho da sua casa a pé, ela mandou outras mensagens para uma amiga dizendo que estava com medo porque tinha passado um carro com 2 homens e eles haviam mexido com ela. Depois ela mandou outras mensagens dizendo que o veículo tinha se afastado e tinha entrado em uma favela próxima, então estava tudo tranquilo. Passou uns caras no carro e eles falaram: e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima do meu zóio agora. Nossa, até me arrepiei. Na hora que eles passaram lá do outro lado, eles falaram: e aí, vida. Aí eles voltou, filho. Falei: pronto, esse menino vai voltar aqui. Mas aí eles pegaram e entraram ali na favela. O que acontece? As coisas eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr, eu fico parada. No caminho, ela enviou um último áudio para sua amiga dizendo que os 2 homens que estavam no ponto de ônibus e também no ônibus não haviam descido com ela e que o carro havia entrado naquela favela, então estava de boaça, segundo as palavras dela. E as imagens das câmeras de segurança confirmam a presença de 2 rapazes no ponto de ônibus próximo ao local onde a Vitória aguardava o transporte e dá para ver que ela sobe no ônibus e eles também, e ela relatou que estava desconfortável com toda aquela situação. E depois, quando ela desceu do ônibus e foi fazer o trajeto a pé, 2 homens que estavam em um carro, que ela contou para amiga dela, assediaram. Porém, depois, conforme eu falei, eles acabaram entrando em uma favela e sumiram. Então, ela achou que estava tudo tranquilo. E a impressão que dá nesses áudios, quando você escuta, é que a Vitória parecia que estava prevendo que algo ruim aconteceria com ela. Então, será que ela estava com medo pela região que ela estava a ser perigosa e ela saber disso? Ou será que ela já vinha recebendo ameaça por alguém? Obviamente que se eu estivesse aqui na mesma situação que a Vitória, em uma rua vazia, escura, sozinha, uma região meio de mato, eu também estaria bastante apavorada. Então é justificável que a Vitória estava bastante assustada em estar mais de meia-noite, passando ali da meia-noite sozinha, andando na rua. Mas esses áudios dela parecem até um prelúdio do que ocorreria a seguir. O fato, pessoal, é que depois disso, ninguém mais conseguiu falar com a Vitória e ela nunca mais voltou para casa. Testemunhas alegaram que viram o Gustavo, o ex-namorado dela, circulando pelo bairro onde a Vitória desapareceu e ele estaria usando um carro emprestado de outra pessoa. E estranhamente, quando a família da Vitória percebeu que ela estava desaparecida e mandou mensagens ao Gustavo avisando e pedindo informações, ele respondeu apenas um ok. Além disso, a mensagem que a Vitória havia enviado para ele foi a única que ele ignorou no WhatsApp. Ele só foi abrir a mensagem dela 4 horas depois. E essa atitude levantou bastante suspeitas contra ele na investigação. Depois que a Vitória foi dada como desaparecida, buscas se iniciaram e exatamente uma semana depois o seu corpo foi encontrado, no dia 5 de março, essa semana. Ela foi encontrada decapitada e com sinais de tortura na tarde do dia 5 de março e ela estava em uma área de mata de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Aquela região era bem afastada da cidade e o corpo estava em avançado estado de decomposição e ela estava sem roupas, apenas com o sutiã preso na sua axila esquerda, que também estava enrolado em seu pescoço.
Ela foi deixada ali depois de ter a vida tirada, então ela não teve a vida tirada naquele local e provavelmente essa foi uma tentativa de ocultar o corpo. A investigação acredita que pelo menos 2 pessoas a levaram até aquela área de mata onde ela foi encontrada. A família reconheceu o corpo da Vitória por conta das tatuagens que ela tinha no braço e na perna e também um piercing no umbigo. E a mãe da Vitória passou mal ao ver o corpo da filha. Não ia passar porque eu estou passando. Pai, o senhor tem certeza que é alguém que era conhecido dela, então? Absoluta. Absoluta. Se não fosse conhecido, justamente pegar a menina no dia que o meu carro quebra, sabendo o horário que chegava, tudo. Você quer que eu imagine o quê? Alguém que estaria acompanhando já essa rotina dela, que conhecia os passos da Vitória. Eu não suspeito de ninguém, porque é assim, você só pode suspeitar da pessoa quando você tem certeza. Então eu não tendo certeza, não adianta. Naquele dia, quando ela saiu de casa, ela fez malas e aquilo te chamou a atenção. O senhor fez seu papel de pai, o senhor falou, não precisa de tudo isso. O senhor acha que naquele momento ela talvez já tivesse com medo de algo? Não, eu acho que se ela tivesse intenção de alguma coisa, naquela hora ela desistiu. Entendeu? Porque como é que uma pessoa que pensa em ir embora da casa dos pais, tá lá no polvilho, o que ela ia fazer de volta em casa para ir embora? Tem lógica? Pai, e essa intenção? É o que eu estou falando, já falei para todos. Eu não sei de nada. Tá tudo em sigilo. Eles não me falam nada. Eu queria estar lá dentro e saber de tudo. Nome, cor, idade, tudo. Eu queria saber tudo. O senhor proibiu o relacionamento. É o pai que está tentando acompanhar aí até, né, pela imprensa, um pouco da investigação. Não é que eu não gostei. Quando eu tenho aquele negócio, se eu não for com a cara da pessoa, eu achar que não presta, para mim vai ficar não prestando. Você entendeu? O senhor não deixava então um relacionamento? Esse novo relacionamento, se ele conhecia? Diz que não. É proibido. Era o Gustavo Lira que o senhor tinha proibido, é isso? Aí é aquele negócio onde você está me perguntando. Eu não sei o nome todo de ninguém. Você entendeu? Eu não sei o nome. Qual o seu nome completo, só para eu ter Carlos Alberto Souza. O pai, Última questão só, e não é nenhuma questão. Eu queria que o senhor, se pudesse, fizesse uma análise de tudo isso, né? Geral, assim. Porque o senhor conta várias coisas, são vários pontos, e no fim, que análise você faz? Quer saber uma análise que eu faço? A maioria do ser humano não vale nada. Nada. Que uma pessoa que tem coragem de fazer o que foi feito com uma menina dessa, 17 anos, vindo do trabalho, meia-noite, ela não estava vagabundando, sabe? Ela trabalhava porque ela precisava. Não porque ela é filhinha de papai, não porque ela tinha dinheiro ou para se divertir. Ela trabalhava porque ela queria comprar as coisas dela. E eu mesmo não podia dar. Você entendeu? Pai, eu posso trabalhar? Pode. Eu sempre deixei. Não porque eu precisasse dela trabalhar para sustentar, que nem certas pessoas falam na internet, que quem era o culpado era o pai, era a mãe. Só que nego não sabe da situação que a pessoa passa. Nego não sabe se a pessoa precisa. Não sabe nada disso. Tá? seu Carlos, a gente vê a comoção, o apoio da cidade desde o desaparecimento da sua filha, da Vitória, e isso vocês levaram em consideração para fazer o velório aberto, não só reservado para a família, mas abrir para a cidade mesmo, para essa última despedida? Meu amigo, é aquele negócio. Todo mundo tem o direito de ver quem gosta. Você entendeu? Todo mundo tem o direito de ver quem gosta. E esse caso é extremamente triste e cruel em como a Vitória foi deixada naquele local com claros sinais de tortura.
A polícia apontou em uma coletiva de imprensa realizada ontem, na quinta-feira, 2 aspectos que podem indicar a participação de uma organização criminosa na morte dela. O delegado mencionou o PCC. A suspeita é que o ex-namorado da Vitória sabia que esse crime aconteceria, porém ele não participou ativamente do crime, mas claro que isso é apenas uma suspeita, uma linha de investigação. Segundo o delegado responsável do caso, o Aldo Galiano Júnior, o fato da cabeça dela ter sido encontrada com o cabelo raspado aponta uma possível, o que eles chamam de talaricagem, que seria o termo usado para o ato de se envolver com o cônjuge de um amigo. E quando isso ocorre, a facção criminosa tem esse costume de se vingar raspando a cabeça da pessoa, principalmente quando se trata de uma mulher. Segundo o delegado, ele ainda diz que a investigação tem 99,9% de certeza na hipótese de um crime motivado por vingança. Ele acredita que os criminosos agiram para retalhar uma traição da Vitória. Ao todo, pessoal, 7 pessoas estão sendo investigadas neste caso e eu vou falar para vocês quais são elas. Seriam os 2 suspeitos citados pela Vitória, que estavam no ponto do ônibus, 2 homens que teriam passado com o carro do modelo Toyota Yaris e mexido com ela enquanto ela caminhava para casa, o ex-namorado dela, o Gustavo Vinícius, que teve prisão preventiva pedida, porém negada pela justiça, um ficante que ela estava se relacionando na época dos fatos e um vizinho dela que era o dono do veículo usado pelo Gustavo. Ontem o Gustavo, o ex-namorado dela, se apresentou à delegacia e ele disse que está se sentindo coagido e que estaria correndo risco, porque ele está sendo considerado um dos principais suspeitos deste crime. A Polícia Civil, conforme eu falei, havia pedido a prisão preventiva dele por inconsistências em seu depoimento, porém a Justiça não acatou o pedido. Segundo o delegado, a prisão foi solicitada após identificar uma grande inconsistência na sua oitiva, que foi confrontada com alguns fatos da investigação. Acontece, pessoal, que as investigações indicaram até aqui que o Gustavo Vinícius estava em um Toyota Corolla junto com outros 3 homens no horário em que a Vitória desapareceu. Acontece que ele havia dito anteriormente para a polícia que ele estava com outra mulher na noite do desaparecimento da sua ex-namorada e por isso ele não teria respondido ao seu pedido de carona. Porém, ao analisar o sinal do celular, ficou claro que essa versão era mentira. Ele realmente estava perto de onde a Vitória foi vista pela última vez ao desembarcar do ônibus. E ele também foi visto por testemunhas próximo ao local. Esse carro tinha sido emprestado por uma pessoa que morava perto da Vitória, aquele vizinho que também está sendo investigado, e aparentemente ele também conhecia muito bem a Vitória. O veículo foi apreendido e nele foi encontrado um fio de cabelo que agora será examinado no Instituto Médico Legal para avaliar se é compatível com o DNA da Vitória. A polícia também tentou localizar o dono do carro ontem, quinta-feira, porém não encontrou esse homem e ele pode inclusive estar foragido. A polícia aqui está trabalhando com 2 linhas de investigação. A primeira linha envolve o motivo de vingança e, segundo o delegado, foi encontrado um motivo pessoal muito forte entre a Vitória e o Gustavo para ser usado de motivação neste crime, porém que até então ele não iria revelar essa informação porque está em segredo de justiça. Conforme eu falei, a Vitória tentou contatar o Gustavo na noite em que ela desapareceu pedindo uma carona, mas ele não respondeu essa mensagem e só visualizou horas depois, e às 4 horas da manhã ele respondeu mensagens da família da Vitória que avisava sobre o seu desaparecimento apenas com ok. E essa atitude do Gustavo, além do fato de ele ter mentido no seu depoimento inicial, faz com que ele se torne o principal suspeito deste crime. Então ele prestou seu depoimento, porém com a evolução do caso, o delegado percebeu que houve inconsistência de informações e de horários. Já a segunda linha envolve uma possível ameaça. Pessoas próximas à Vitória afirmaram em depoimento que ela estava sendo intimidada há semanas. E quem quer que seja o autor do crime, segundo o delegado, tinha muito conhecimento ali da região e provavelmente era um morador da área. De acordo com a Polícia Civil, 14 pessoas já foram ouvidas e 7 estão sendo investigadas. Testemunhas contaram que viram um carro com homens seguindo a Vitória quando ela caminhava para sua casa, que fica localizada no bairro Ponunduva, e isso depois que ela desceu daquele ônibus. E a polícia acredita que a Vitória foi sequestrada, levada até um cativeiro que ficava a cerca de 30 quilômetros de distância do local em que ela desceu do ônibus, e nesse local ela teria sido torturada
por mais de um dia até ter o seu corpo desovado com o cabelo raspado e o pescoço cortado em uma área de mata em Cajamar. A prefeitura de Cajamar decretou luto oficial de 3 dias em respeito à memória da Vitória e solidariedade à sua família, e o prefeito Cauã Berto expressou profundo pesar pelo falecimento dela. E claro que esse crime está parando toda a região, está repercutindo pelo Brasil inteiro pelo tamanho da crueldade que fizeram com ela. As investigações ainda estão em andamento, com a polícia trabalhando para tentar identificar e prender os responsáveis pelo crime. Provavelmente hoje teremos mais informações sobre este caso. Se tiver alguma informação que possa estar inconsistente aqui, eu já aviso vocês que quando o caso é muito recente, existem informações desencontradas. Ontem mesmo diversos jornais deram uma informação e depois corrigiram essa informação. Atualizações sobre este caso eu trago aqui para vocês e até o próximo vídeo.